Imagina, por exemplo, um cenário muito comum de uma mãe, por exemplo, que está ali organizando a rotina puxada dos seus filhos para sair de casa no horário certo, para ir para a escola, e essa mãe deu uma ordem para a criança ir escovar os dentes, vestir ali o uniforme, estar pronta ali para chegar o horário, para eles poderem sair, chegar na hora certa na escola, mas as ordens que essa mãe dá, simplesmente nada acontece. A criança ainda não escovou o dente, a criança ainda não vestiu o uniforme, a criança continua assistindo um desenho e a mãe fala, a criança simplesmente ignora o comando dela. E o que acontece nesse momento? A criança não obedece e a mãe se frustra. E quando essa mãe se frustra nessa expectativa de que ela deveria fazer o que eu estou mandando, essa mãe acaba entrando no espaço de fazer a criança fazer. De fazer a criança querer fazer aquilo que tem que ser feito. Quando essa mãe entra nesse espaço de querer fazer a criança fazer o que precisa ser feito, ela acaba entrando num embate muito grande para conquistar a obediência dessa criança. Entenda então comigo que essa mãe, quando ela se frustra diante de um comando, diante de uma solicitação e essa criança não obedece, é comum que essa mãe fique frustrada e ela acabe entrando num embate muito grande com essa criança, na tentativa de fazer essa criança obedecer ela à força. E eu até costumo chamar aqui do combo de embate, que são normalmente as estratégias que a mãe mais utiliza para tentar fazer o filho obedecer. E nessa tentativa de tentar fazer o filho obedecer, ela acaba utilizando as ameaças, né? Quando a mãe percebe que ela dá uma ordem e a criança não cumpre, que a criança, né, finge que não ouviu ou a criança não prestou nem atenção no que realmente foi falado, a mãe dá uma ordem para essa criança e essa criança não obedece. Aí vem aquela famosa frase que tem como início ali o se você, né? Aí a mãe começa: se você não for fazer isso agora, vai acontecer isso, isso, isso. Se não fazer isso agora, vai acontecer isso, isso, isso. E esse processo de ameaça, o que acontece? Acaba entrando num processo de muita repetição. A mãe faz uma ameaça, depois vem com outra ameaça, aí depois ameaça mais uma vez, e a criança não colabora, e essa mãe acaba ficando cansada, essa mãe acaba ficando estressada, e vem então uma ameaça muito cabulosa, que é quando a mãe já está tão cansada, tão estressada, que a mãe chega perto da criança com os dentes cerrados, apontando o dedo na cara dessa criança, brigando com essa criança, se você não fazer isso aqui agora, e vem aquela ameaça cabeluda que a criança regala os olhos e sai correndo para fazer o que precisa ser feito. Já se identificou, né? Tenho certeza que quando ela não surge efeito ali nos primeiros momentos, logo vem uma ameaça mais cabulosa que deixa o seu filho de olhos arregalados e vai lá fazer o que precisa ser feito. Ou seja, a criança acaba obedecendo por meio de uma ameaça. Outro elemento do combo do embate, que eu costumo chamar, é o grito, né? A mãe que já ameaçou, que já utilizou ali as ameaças, e a criança simplesmente nem fez cócegas ali com as ameaças recebidas. A mãe, então, grita com essa criança. E a gente sabe que o grito tem um efeito ali no cérebro da criança, onde a criança fica ali atuando no seu instinto de sobrevivência. Então, essa criança, por um processo de medo, acaba fazendo aquilo que precisa ser feito. Agora, existe uma grande armadilha aqui também neste elemento do medo. Por quê? A criança, ela entende qual é o seu padrão, mãe. Então, quando você condiciona o seu comportamento para gritar com o seu filho na tentativa de fazê-lo obedecer, o seu filho entende o seguinte: olha, peraí, eu só faço quando a minha mãe grita. Então, agora a coisa ficou séria. Então, se minha mãe gritou, agora é hora de eu ir lá e fazer o que precisa ser feito. Porque o seu filho, ele conhece o seu padrão. Então, ele sabe que a coisa fica séria quando você dá um berro, quando você grita. Então, o seu filho acaba condicionando o comportamento dele para te obedecer quando acontece o grito. Só que mais uma armadilha que acontece aqui, neste elemento do grito. A mãe também entende que gritar funciona. A criança condiciona o comportamento para obedecer quando você grita, mas a mãe, de forma inconsciente, também entende que
no grito essa criança obedece. Então, o que que essa mãe costuma fazer? Essa mãe acaba condicionando o comportamento dela para que sempre quando ela precisa fazer a criança obedecer, ela vai lá e já grita de cara, porque ela sabe que a criança faz o que precisa ser feito na base do grito. E isso é muito sério, porque muitas vezes eu recebo comentários de mães falando assim comigo: poxa, Rosilane, tá tão no automático eu gritar com os meus filhos que quando eu vejo, eu já estou gritando com eles por coisas tão simples que assim eu já nem consigo mais controlar o meu grito, eu já nem consigo mais perceber a hora que eu estou gritando com meu filho. Qualquer coisinha já está me fazendo gritar, porque realmente você acaba condicionando o seu comportamento para gritar com o seu filho, porque inconscientemente você também sabe que funciona.